Nós vamos dar continuidade aqui a nosso tema, né, que são as disciplinas espirituais. Durante o mês de fevereiro inteiro, vocês vão ver a minha carinha aqui. Eu espero que, que os irmãos estejam recebendo a palavra do Senhor. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o jejum. Quem gosta de jejuar? Bom demais, né? Quem gosta de passar fome aí? E jejum é muito bom, é uma das principais disciplinas espirituais e a gente vai estar falando sobre ela aqui nessa noite. É engraçado, né? Quando a gente está assim alinhado com, pelo menos tentando ficar mais alinhado com a palavra de Deus, com o Senhor, buscando ser moldado à imagem de Cristo, as nossas percepções espirituais aumentam, né? Como eu disse a semana passada, semana retrasada, já não lembro mais, que quando nós lemos um jornal, quando nós vemos as notícias, nós não apenas lemos e vemos o que está acontecendo no mundo, mas nós começamos a receber uma percepção espiritual daquilo, uma visão profética daquilo que o Senhor quer fazer nesses tempos com a igreja dele, com você e comigo. E eu acredito nisso. E não só nessas grandes coisas, né, que acontecem no mundo, mas nas pequenas coisas também. O Senhor vai nos dando, no dia a dia, o Senhor nos dá uma percepção espiritual, assim. O Senhor vai falando com a gente durante o dia, a gente vai ouvindo a voz do Senhor durante o dia. E essa semana aconteceu algo comigo que eu tenho que compartilhar aqui com os irmãos. Foi uma bênção, né? É muito bom ouvir a voz de Deus. Quem gosta de ouvir a voz de Deus aqui? É gostoso demais ouvir a voz de Deus, irmãos. Só que é ruim demais quando você ouve a voz e não obedece, né? Ixi, mas complica pro seu lado. Essa semana, eu e meu pai estávamos fazendo um serviço ali pro lado de Lisboa. E aí, chegou numa hora ali do serviço, na altura do serviço, em que a gente precisava de pegar umas barras de ferro, né? E mover, né, para fazer a limpeza no sítio, no local. A gente precisava de pegar aquela barra de ferro e mover para um outro canto, para que a gente pudesse fazer o trabalho ali, né? E aí eu pegando aquilo ali, colocando para lá, para cá. Aí veio assim, sabe, uma percepção assim bem forte no meu coração, uma voz assim, bem forte assim: cuidado com a cabeça. Falou assim, bem assim comigo: cuidado com a cabeça, bem claro. E aí eu fui, né, olhei para cima, não tem nada no teto, nada para me preocupar, né? Cuidado com a cabeça, porque... E eu desconsiderei aquilo, né? E passa 30 segundos depois, eu ajeitando ali num canto o ferro, e meu pai mexendo ali com o outro. Sabe quando você coloca uma vassoura assim no canto da parede? Ou um rodo no canto da parede, e o rodo não fica, ele cai, né? E aconteceu. E aí meu pai colocando ali aquela barra de ferro assim no canto da parede, e a barra de ferro começa a cair assim. E no exato momento que ela começa a cair, eu não vi, né? Eu abaixei para me ajeitar alguma coisa no chão, o ferro no chão. E o que aconteceu, né? Pela cara dos irmãos já imagina, né? Cuidado com a cabeça. E o ferro pegou bem aqui assim, até hoje. Se eu passar ainda dói um pouco. E isso foi na terça-feira, foi? Na terça-feira, irmão. Até hoje eu passo aqui, dói um pouquinho ainda. E é tão interessante como que a gente ouve a voz de Deus, não é? A gente ouve, muitas vezes a gente negligencia, mas nas pequenas coisas o Senhor vai cuidando da gente, vai falando com a gente. Porque Ele falou e foi tão específico comigo, né? Ele podia ter falado só assim: cuidado. Né? Mas Ele falou assim: cuidado com a cabeça, tá? Com a cabeça, vai bater na cabeça. Não é no pé, não é na mão. E ali eu não achei que era tão importante, né? Mas não foi por falta de aviso, o Senhor me avisou. E muitas vezes, né, eu já presenciei alguns amigos que sempre quando eles iam passar por uma situação difícil, ia vir um temporal aí, o Senhor avisava para eles em sonho 2, 3 dias antes. Olha, e ele sonhava com algo, com uma tempestade, e o Senhor avisando para ele: olha, se prepara porque vai vir uma tempestade aí, mas não se preocupa porque eu sou contigo. Então o Senhor ainda fala, amém?
O Senhor ainda fala, né? Então não duvide, né? Não faça esse tipo de pergunta, irmão. Será que é Deus mesmo? Não faça isso, não, só obedece, né? Obedece, porque se eu tivesse obedecido, talvez eu não tinha tomado uma pancada na cabeça. Mas é importante, porque eu estou falando isso, porque as disciplinas espirituais, elas vão nos aguçar, elas nos aguçam a ouvir a voz de Deus, deixa o nosso ouvido mais afinado para ouvir o que o Senhor quer conosco, a orientação de Deus nesse tempo. E as disciplinas espirituais ajudam nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, os benefícios do jejum, o jejum bíblico, o jejum, o jejum na forma de controle, ele traz um controle espiritual para a nossa vida e como jejuar. É um tema, não vou dizer que é muito vasto, porque existe pouco conteúdo acerca de jejum. Se você pesquisar, não são muitos livros que falam sobre jejum, não tem muita literatura sobre jejum. Então, é um tema que, ao mesmo tempo, é complexo, também é muita pouca coisa que a gente pode pesquisar acerca do jejum. Então, eu tentei aqui pegar bastante versículos, nós vamos ler bastante aqui, trazer bastante citações bíblicas, para nós crescermos juntos nesse entendimento da disciplina espiritual do jejum. Amém? Para isso, eu queria, já começando falando sobre os benefícios do jejum, ok? Repita assim comigo, os benefícios do jejum. Eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 17, no verso 21. Mateus capítulo 17, verso 21. Existem coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir alcançar quando nós praticarmos as disciplinas espirituais. E da mesma forma, existem situações na nossa vida, ou existem coisas que só vão ser alcançadas, que nós só vamos ter contato com essas coisas mediante o jejum. E está aqui uma passagem que fala sobre isso. Essa passagem, em algumas traduções bíblicas, ela não existe. Pode ser que você esteja olhando aí, Mateus capítulo 17, versículo 21. Qual Bíblia que tem Mateus 17, 21? Não tem? Tem alguma que tem? Tem, não tem? Deve ter alguém procurando aí, não tem. Mas isso é normal. Em algumas versões não existe esse versículo, né? Peguei os irmãos surpresos, não citei o versículo errado, não. É porque realmente não existe. Mas ele, nas melhores traduções, ele não existe, mas ele não deixa de ser também um ponto base para nós basearmos aqui o nosso sermão. A Bíblia diz assim, ó. Talvez, olha, na sua Bíblia não existe, mas provavelmente você já ouviu falar desse versículo. A Bíblia diz assim: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de jejum e oração, ou oração e jejum. Ok? Então, qual que é o contexto aqui? Os discípulos, eles haviam recebido autoridade da parte... Olha, esse aqui tem, tá vendo? A nossa versão tem. Então, os discípulos, eles haviam recebido autoridade por parte de Jesus para expulsarem os demônios, para expulsarem os espíritos malignos. Mas chega numa ocasião que eles são convocados por alguém para expulsar um espírito maligno e eles não conseguem expulsar esse demônio. E aí eles vão perguntar para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus dá duas respostas para eles. A primeira, por falta de fé. E a segunda, porque essa casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Repita assim bem forte comigo: jejum. Ok. Agora vamos ler aqui em Atos, no capítulo 13, versículo 2 e 3. Agora não se preocupe, porque com certeza essa aí existe na sua Bíblia. Atos, capítulo 13, verso 2 e 3. A Bíblia diz assim: enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Olha, depois de terem jejuado, algumas falam
orando e jejuando, ou adorando e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho destinado. Então, mais uma vez, olha, jejuando e orando, ou algumas dizem, depois de ter jejuado, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Qual que é o contexto aqui? A igreja estava reunida em Antioquia e eles estavam jejuando e orando. E assim que eles fizeram isso, ou durante a prática do jejum, eles recebem uma orientação muito clara do Espírito Santo para separarem Barnabé e Saulo para a obra. Então, eles escolhem os dois e depois, não só porque eles eram pessoas capacitadas, eles tinham dons, mas principalmente porque eles haviam recebido uma ordenança, uma ordem direta do Espírito Santo. E essa ordem direta do Espírito Santo, ela veio porque eles estavam jejuando e orando, ok? Uma outra passagem bíblica, Esther, capítulo 4, verso 16. Esther, capítulo 4, verso 16. A Bíblia diz assim: vá reunir todos os judeus de Suzã, jejuai por mim, sem comer nem beber, durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, ou em algumas traduções, mesmo contra a lei, eu irei ter com o rei. E se for preciso morrer, eu morrerei. Isso aqui é a Esther já falando. Então, qual que era o contexto aqui? Depois de descobrir que havia uma sentença de morte decretada tanto para ela quanto para o povo, Esther então pede a Mardoqueu: Mardoqueu, vai lá na cidade de Suzã, vai lá na capital, né, aqui, e convoca todos os judeus para fazer um jejum de 3 dias, um jejum absoluto. Ninguém vai comer e ninguém vai beber. E depois desses 3 dias eu vou ir ter, né, na presença do rei. Então, o que aconteceu aqui? Eu acredito que a grande parte aqui dos irmãos sabe dessa história. Amã, que estava se levantando contra Esther e o povo judeu, e contra Mardoqueu também. Amã não gostava de Mardoqueu de jeito nenhum. Então, Amã, ele prepara uma forca para matar Mardoqueu, mas ele morreu em sua própria forca, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. E os judeus venceram todos aqueles que queriam matá-los. Então, o que era para ser um dia de pranto, o que era para ser um dia de tristeza, acabou virando um dia de festa, um dia de alegria, que até hoje é conhecido como festa dos Purim, não é? Uma outra passagem bíblica também muito importante sobre jejum está em 2 Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. A gente vai ver aqui Josafá e o povo de Judá. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. O contexto aqui é o seguinte: Judá foi invadida pelos seus inimigos. Então, Josafá, sem saber o que fazer, buscando uma orientação da parte de Deus, ele promulga um jejum para todo o povo. E a resposta de Deus veio. A resposta de Deus, através do profeta Jaziel, e o Senhor diz assim: olha, vocês não precisarão de entrar na batalha. Essa batalha não é vossa, mas essa batalha é minha, ok? Vocês não precisam de preocupar com isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar parados, observando o livramento do Senhor. Essa foi a orientação que Josafá recebeu de Deus. Então, ao invés de lutar, ao invés de pegar em espadas, em armas, eles pegaram
os instrumentos, os levitas começaram a cantar. Enquanto eles cantavam, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados inimigos e eles foram todos derrotados. E não está na Bíblia, mas um acontecimento recente aqui da nossa era, relatado por John Wesley. Em um dos seus relatos, ele disse que o rei da Grã-Bretanha, no ano de 1756, se você olhar a história, você vai conseguir achar isso. O rei da Grã-Bretanha, ele convocou um dia solene de oração e em jejum. Por quê? Qual que era a causa? A França ia invadir a Grã-Bretanha. Então, o rei, ele promulga um jejum nacional, um dia solene de oração e jejum, para que, em resposta, né, à invasão francesa. Então, John Wesley, ele escreve numa nota de rodapé o seguinte: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta e uma gravidade solene transparecia cada rosto. Com certeza, Deus ouve a oração e a nossa tranquilidade ainda será estendida. A unidade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida. Olha que interessante. Nós acabamos de ler aqui inúmeros versículos e inúmeras passagens bíblicas, e eu fiz isso de propósito, para que você perceba, você consiga perceber que o jejum, assim como as demais outras disciplinas espirituais, através do jejum, existem coisas que eu e você nós vamos conseguir alcançar, que sem o jejum nós não conseguiríamos. Não é? Então, por que jejuar? Qual é o benefício do jejum? Um dos benefícios do jejum é porque ele pode romper limites. Repita assim comigo: romper limites. Quem já fez um jejum aqui e o Senhor, depois de você ter feito esse jejum, o Senhor respondeu a sua oração? Alguém tem essa experiência? Então, é muito claro e é muito nítido nós percebemos que o jejum, ele pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais ia acontecer se nós somente orássemos, se nós somente viéssemos à igreja. Então, querido, olha, não se contente em somente vir para a igreja, não se contente em somente orar, não se contente em somente participar da célula, mas faça um jejum, busque em oração a Deus, porque existem coisas que só vão acontecer na sua vida através de jejum e oração. Glória a Deus. O jejum bíblico, né? A gente sabe que o jejum não é exclusivamente uma prática cristã, uma disciplina cristã. Outras religiões importantes e grandes religiões, como o islamismo, o budismo, o judaísmo, eles praticam o jejum também. E alguns filósofos conhecidos também, como Platão, Sócrates, Aristóteles e o pai da medicina moderna também, Hipócrates, ele dava um mérito no jejum, ele considerava o jejum de grande estima. Então, nas escrituras, diferentemente do que as outras religiões pregam ou fazem, diferentemente falando acerca de saúde, fazer o jejum para a saúde, nas escrituras, na palavra de Deus, o jejum ele sempre vai se referir à abstenção de comida ou de bebida por motivos espirituais, ok? Então o jejum bíblico ele sempre tem como propósito alcançar algo espiritual, algo da parte espiritual. E é importante a gente dizer isso, é importante eu dizer isso para você, por quê? Porque o jejum, ele é diferente de greve de fome, ok? Jejum não é greve de fome. Provavelmente você já deve ter ouvido algum grupo, né? Alguns grupos aí fazendo greve de fome em prol de conseguir poder político. Por mais que a causa seja ali justa, a causa seja considerada boa, mas é sempre
em busca de conseguir alguma coisa, ou seja, isso é greve de fome. E a gente vai ver a diferença do jejum bíblico para greve de fome, porque talvez o que você tem feito é greve de fome e não jejum, ok? Então presta bem atenção aí no que você tem feito. Então, para ilustrar esse conceito, existe uma passagem bíblica que fala acerca do jejum, que é o próprio Jesus nos ensinando, né? Nada melhor do que usar as palavras de Jesus quando a gente fala acerca do jejum. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. A palavra diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Agora presta bem atenção nessa parte aqui, ó. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Olha que interessante essa primeira afirmativa de Jesus, quando Jesus fala assim, olha, não jejuem como eles jejuam, né? Fique com o semblante abatido, para manifestar que vocês estão jejuando, para mostrar para os homens que vocês estão jejuando, porque de fato eles já receberam uma recompensa. E eu queria que você focasse nessa frase, já receberam sua recompensa. Então, essa primeira afirmativa de Jesus nesse texto é o que o jejum que estava sendo praticado estava diretamente relacionado com uma motivação. A motivação que os fariseus, preste atenção na motivação que os fariseus estavam fazendo o jejum. E qual que era a motivação? Receber uma recompensa, ok? A motivação que os fariseus estavam fazendo o jejum era receber uma recompensa. E Jesus falou, de fato, eles já receberam a sua recompensa, que é ser aplaudido ou ser reconhecido pelos homens. E de um modo diferente, né, quase igual, atualmente grande parte das pessoas ou grande parte dos cristãos fazem o mesmo que os fariseus faziam. Eles praticam o jejum, mas qual é a motivação? Receber também uma recompensa. Preste atenção no que eu estou dizendo. Para receber uma recompensa. Então, eles usam o jejum para conseguir que Deus faça algo por eles. Então, a ênfase desse tipo de jejum está na bênção. A ênfase do jejum está nos benefícios. Basta apenas a pessoa fazer um jejum, basta apenas a pessoa fazer uma consagração, então ela vai ter tudo na mão. Então ela vai ter Deus comendo aqui na minha mão, porque eu estou jejuando. Por quê? Porque o jejum tem a motivação de buscar uma recompensa. E no jejum bíblico, que é o que nós estamos falando aqui, que é diferente de greve de fome, porque isso é greve de fome. E o jejum bíblico é totalmente o inverso. O jejum bíblico, ele tem como centro Deus. Deus e a sua vontade. Não existe uma recompensa no centro do jejum. Ou a motivação do jejum não é uma recompensa, mas a motivação do jejum é Deus, é manifestar a vontade de Deus, é se humilhar para reconhecer que é somente a vontade de Deus que importa e que basta, que é o interessante nesse caso. Então, o jejum bíblico, ele inicia-se em Deus e ele é ordenado
por Deus. Todos os demais propósitos, queridos, por mais que sejam justos, por mais que sejam causas nobres, elas devem ser submetidas a essa suprema vontade de Deus. O jejum, ele te humilha nesse sentido. O jejum, na verdade, é isso, é uma humilhação, porque você cede toda a sua vontade à vontade de Deus. E esse princípio fica bem claro quando a palavra diz, e eu queria que você abrisse aqui também comigo, Zacarias, no capítulo 7, no verso 5, Deus vai fazer esse questionamento ao povo. Deus está tendo uma conversa com o povo justamente sobre o tipo de jejum que o povo estava fazendo. Zacarias capítulo 7, verso 5, a palavra diz assim, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Vocês jejuaram a vida inteira, durante 70 anos, durante a vida inteira vocês jejuaram, mas será que foi para mim mesmo? Estevam, você jejuou a vida inteira de crente, mas será que você jejuou para mim mesmo? Esse é o questionamento que Deus está fazendo aqui para o povo. Ou seja, se o jejum que você faz, se o jejum que eu faço não é para Deus, então a gente fracassou. Passou fome, fez greve de fome. Benefícios físicos, bênçãos, sucesso na oração, revestimento de poder, percepção espiritual. Gente, eu não nego que tudo isso é uma causa muito justa e uma causa nobre, mas essas coisas, elas não podem de nenhuma maneira tomar o lugar de Deus como centro de nosso jejum. E você vai crescer nesse entendimento junto comigo aqui quando nós lermos mais algumas passagens bíblicas. Citando mais uma vez John Wesley, ele disse há um tempo, em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele, que a intenção seja esta, glorificar o Pai que está no céu. Essa é a única maneira de a gente não fazer o que os fariseus fizeram, que é trocar as bênçãos pelo abençoador. E eu costumo dizer, eu já até preguei uma vez sobre isso, sobre o nosso chamado. O nosso primeiro chamado, nós somos chamados para ser, mas dinamicamente nós somos chamados para o serviço. O primeiro chamado que nós temos é chamado para ser santo assim como Ele é santo. E dinamicamente nós somos chamados para o ministério, somos chamados para o serviço. Você vê Paulo sempre falando, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo, escrevendo a todos chamados para serem santos. Então o primeiro chamado é um chamado para ser e não para fazer algo para Deus. Então antes de nós fazermos algo para Deus, nós temos que se tornar algo para Deus, ou ser algo para Deus. Só que hoje, e você vai entender, porque a gente vai passar para o jejum. Hoje, esse chamado secundário, que é o chamado do serviço, a casa do Senhor, o ministério, ele não só substituiu o primeiro, que é ser, mas quase que eliminou. Hoje, as pessoas, elas estão com muitas habilidades. Você vê pessoas com tanta habilidade, tanta gente com muito capaz, muitas habilidosas, mas você vê pouca gente com vontade de ser santo, de ser moldado como a imagem de Cristo. Então, esse princípio de chamado primário e chamado secundário pode ser aplicado também ao jejum. Não quer dizer que você não possa jejuar por causas que sejam consideradas justas, mas o chamado primário, a primária do jejum é a vontade de Deus. E assim que esse propósito primário do jejum estiver bem estabelecido no seu coração,
no meu coração e no coração da igreja, aí sim a gente fica livre para também correr atrás de outros propósitos secundários, que é o que a gente vê também muitas vezes aqui na Bíblia. E o jejum, mais do que qualquer outra coisa, ele vai revelar aquilo que nos controla, aquilo que te controla. Eu não sei se acontece com você, mas geralmente quando eu estou em jejum, o meu sentimento de raiva, ansiedade, parece que ele vem à tona, ele vem à superfície. Ou será que só eu que fico com raiva quando estou com fome? Não é? Esses sentimentos vêm à tona. E eu vejo muitas pessoas correrem atrás de tantas coisas, não é? Abrir mão, às vezes, de vir na igreja, abrir mão da família, para estar trabalhando, para adquirir as coisas, para juntar um dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro. E no final de um tempo, ela até consegue adquirir essa coisa, adquirir uma casa, adquirir um carro, mas talvez não foi ela que adquiriu o carro ou ela que adquiriu a casa, mas foi a casa que adquiriu ela. Não foi ela que conquistou os bens, mas foi os bens que a conquistou. Por quê? Porque em detrimento de conseguir uma casa, em detrimento de conseguir um carro, você abriu mão de muita coisa. Não foi o dinheiro que você deixou de investir, mas foi o recurso que você talvez deixou de investir na sua família, na igreja, na célula. Não é pecado nós corrermos atrás dessas coisas. O que é pecado é nós valorizarmos mais as coisas que são perecíveis do que as coisas que são eternas. E no final das contas, as coisas que nos adquirem, e não somos nós que adquirimos as coisas. Então é importante a gente falar isso, porque o jejum, ele revela tudo isso. O jejum, ele nos humilha, e tudo que é negativo fica à superfície. O jejum vai revelar que você não é controlado por Deus. Você é controlado pelo egocentrismo, você é controlado pela ansiedade, você é controlado pela preocupação, não é? Você é controlado pela justiça própria, você é controlado pela autoconfiança, você é controlado pela raiva, pela ambição. O jejum, ele traz tudo isso à tona, todos os pecados que estão ali bem escondidinhos dentro de você. O jejum, ele tem esse poder. Mas ao mesmo tempo, o jejum, ele cria uma via de transformação. Ele mostra, traz à tona tudo isso, essa maldade dentro do coração, a superfície, mas ele também mostra que existe um caminho, existe uma cura, existe um remédio, que é ser moldado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o jejum, ele nos lembra que não é o nosso trabalho que nos sustenta. O jejum nos lembra que não é o pão que nos sustenta. O jejum, ele lembra que não é o pingo doce, não é a segurança social, que não é o Estado que te sustenta, não é o seu chefe que te sustenta. Na verdade, você não precisa disso. O jejum, ele te lembra que você é sustentado pela palavra de Deus. Tudo subsiste pela palavra de Deus. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. O que te alimenta não é o pão, não é a carne que você come, não é aquilo que você compra no mercado. O que te alimenta e o que te sustenta é Deus e a sua palavra. Colossenses capítulo 1, verso 17, a Bíblia vai dizer isso. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Você é sustentado pelo poder da palavra de Deus. A comida, ela não te sustenta, é Deus que te sustenta. Olha que interessante, quando Satanás vai tentar a Jesus no deserto, Mateus 4:4, ele fala isso, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava num jejum. Então, queridos, jejuar é mais do que uma greve de fome, ok? Jejuar é mais do que uma abstinência de alimento. Jejuar, na verdade, não é passar fome. Jejuar, na verdade,
é estar saciado, estar cheio, ser cheio da palavra de Deus. Você não passa fome quando está com jejum. Você é saciado, o seu espírito é saciado, o seu espírito é alimentado, é diferente. É isso que o jejum traz à tona na nossa vida. O jejum fala assim, não é o pão, Senhor, tá vendo? Não é o pão que me sustenta, é o Senhor que me sustenta. Essa ideia você tem que ter muito forte no seu coração. Você tem que dizer, tá vendo, Deus? O corpo meu está precisando de alimento. Mas, na verdade, da mesma forma que o meu corpo está precisando do alimento, eu sei que é o meu espírito que precisa do Senhor. É o Senhor quem me sustenta. Isso é uma forma correta de praticar o jejum. Você lembra quando os discípulos, quando eles estavam chegando ali em Samaria para conversar com aquela mulher, Jesus conversar com aquela mulher próxima ao poço, os discípulos, eles preocupados, né, porque Jesus estava sem comer, eles não haviam visto Jesus comer ainda, e eles dizem assim para Jesus, João 4, 32 a 34, eles falam, não, Jesus, eu vou buscar alguma coisa ali para o Senhor comer. Aí Jesus responde para eles assim, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, poxa, será que alguém trouxe comida para ele aqui e a gente não viu? Aí Jesus responde assim para eles, a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus estava dizendo que o que sustenta ele não é a comida, o que sustenta ele é realizar a vontade do Pai. O que tem que estar no centro do nosso jejum não é uma recompensa que você precisa de buscar. O que tem que estar no centro do seu jejum é realizar a vontade do Pai. É isso que te sustenta. Amém? Então, quando Jesus ele fala, né, nessa passagem que a gente leu há pouco tempo atrás em Mateus, no capítulo 6, ali do verso 16 ao 18, ele fala assim, quando vocês jejuarem, que vocês não desfigurem o rosto, né? Vocês não ficam assim mostrando sinal de penúria, né? Passa ali, eu sei que os lábios ficam brancos, né? Você passa ali uma manteiga de cacau, as mulheres passam um batom, né? E o Senhor fala, olha, passa um óleo na cabeça, passa um perfume, lava o rosto, para você não ficar, né? Tem gente que está jejuando, estou jejuando hoje, e mostrando ali que está jejuando. Não é assim que se faz, porque o seu estado não é de penúria. O seu estado, quando você está jejuando, o seu estado não é que você está passando fome, que você está sentindo falta. Não é esse o seu estado real. O seu estado real é que você está sendo saciado por Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, quando você estiver jejuando, não fica mostrando, não fica cabelo todo saranhado, não, né? Passa um gelzinho, você tem que ficar mais bonito ainda, por quê? Porque, não, eu tô assim, tô bem na fita, por quê? Porque eu estou sendo sustentado por Deus. Eu estou sendo sustentado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem me sustenta. E assim também, não é? É o jejum. Como que jejuar? Para nós terminarmos aqui a nossa participação. Essa passagem de Mateus capítulo 6 é uma parte do Sermão do Monte. É conhecido como Sermão do Monte. E nessa passagem, Jesus não explica, não ensina só o princípio do jejum, mas ele ensina o princípio da oração, ele ensina o princípio da doação, das esmolas, ele ensina o princípio do perdão, ele ensina o princípio de amar ao próximo. Então, o que dá para se entender aqui é que o jejum, assim como as outras disciplinas espirituais, é uma coisa muito importante e ela deve ser praticada. O entendimento que a gente parte aqui, que a gente entende aqui desse princípio, é que é interessante nós praticarmos o jejum junto com oração, junto com doações voluntárias, né, esmolas, junto com fazer o bem, perdão, perdoar, ajudar a quem precisa. É interessante, o que o Senhor espera de nós não é apenas greve de fome, não é ficar sem comer. O
O que o Senhor espera de nós quando nós jejuarmos é que nós estejamos em oração, que nós estejamos em devoção ali voluntária, que nós nos doemos, fazemos doações, ofertas, que nós ajudemos as pessoas, ajudemos a quem precisa, a quem está necessitado. E a gente vai observar esse princípio muito claro, não só em Zacarias, como a gente já leu há pouco tempo atrás aqui, mas em Isaías. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7, olha o que está escrito. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Ou seja, quando nós estivermos jejuando, queridos, não é só para a gente se contentar em ficar sem comer. O Senhor espera que você pratique o bem, o Senhor espera que você faça o bem, o Senhor espera que você seja generoso em suas ofertas. Tudo isso faz parte de um jejum bíblico. Na prática, o que a Bíblia diz? Sobre 3 tipos de jejum: jejum parcial, jejum normal e o jejum absoluto. O jejum parcial é aquele que você só abstém de algumas coisas. É quase que como se fosse uma dieta, né? O jejum normal, o normal da Bíblia aqui, a gente vai ver esse padrão muito repetido na Bíblia, é quando você se abstém de comida sólida e líquida, mas não se abstém de água. E o jejum absoluto é aquele da rainha Esther, não é? Que você se abstém de comida, mas também você se abstém de água. Não bebe e nem come nada. Esses são os 3 tipos de jejum que são mais evidentes na Bíblia. E você, talvez se você não tem prática de jejuar, quais são as dicas que eu te dou? Comece fazendo um jejum parcial, ali entre as duas refeições, faça um jejum parcial. Depois você vai aumentando, né? Assim como qualquer outra disciplina espiritual, o jejum ele exige um progresso. Você não começa correndo uma maratona, você vai caminhando pouco a pouco. Então o jejum ele exige um progresso também. É uma disciplina espiritual que exige esse progresso. Então comece com um jejum parcial, depois você passa ali para um jejum normal. Né? Um jejum normal que eu falo, queridos, é jejum de 24 horas. Não é você pegar de manhã, começa de manhã e termina à noite. O jejum é um jejum de 24 horas, um dia completo, ok? Um jejum de 24 horas. E o jejum absoluto é assim que você estiver acostumado, treina ali durante 2, 3 semanas. Quando você estiver acostumado, faça um jejum absoluto, que sem comer e sem beber nem água. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer pela sua vida. Quando você entrar num jejum, um jejum mais assim, mais rígido, ou um jejum mais prolongado, não pense em encher a barriga antes, para que você fique um bom tempo sem comer, né? Ah, eu vou encher minha barriga aqui e agora eu vou ficar aqui muito tempo sustentado, não precisar de comer. Não é assim que você faz. É muito melhor você ali tomar um suco de frutas, entrar no jejum, na sua última refeição ser legumes, salada. E também da mesma forma, quando você entregar o jejum, você não vai, né, como se você estivesse preso num poste debaixo de um sol de 50 graus, não. Você come ali, senão... Por quê? Porque o seu estômago está ali, comprimido, né? Aí você, de repente, taca ali 50 quilos de comida, é perigoso você passar mal. Então não faça isso. E eu tenho certeza, existem muitos relatos que eu ouvi e pesquisei aqui de pessoas que jejuam 3, 7, 10, 20 e até 40 dias apenas com a água e não restringe a água, porque a água é fundamental. E no final desse tempo, eles entregam o jejum sem o menor problema. É claro que você vai sentir assim um rosnado de vez em quando, né? Mas você repreende esse rosnado aí, não é? Eu digo que o nosso estômago ele é igual uma criança mimada. E criança mimada, você não precisa dar pronto atendimento, você precisa dar disciplina. O seu estômago está lá 20, 30 anos acostumado. Toda vez que ele ronca, você vai lá e põe algo nele. Ele está mal acostumado. Então você vai dizer para o
o indisciplinado ali. Você precisa de disciplina. Calma aí. Dá ordem para ele. Porque geralmente no final do jejum ali, que as coisas começam a complicar, né? No final do jejum você quer entregar, Jesus, está difícil. E o estômago começa. Você fala para ele, não, calma aí. Né? Isso é a disciplina espiritual do jejum. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Eu gostaria muito que você praticasse essa disciplina espiritual do jejum, porque eu tenho certeza que talvez coisas que você não conseguiu desatar durante algum tempo na sua vida, ou talvez até hoje você tenha feito greve de fome, mas nunca um jejum verdadeiro, porque você não colocou Deus no centro. Mas a partir de hoje, eu tenho certeza que, entendendo esse princípio, o Senhor vai começar a liberar coisas novas na sua vida. O ano de 2021 repleto de coisas novas, porque você está crescendo nas disciplinas espirituais. Ó Deus, nós estamos, ó Pai, falando da Tua palavra, para que a cada dia mais nós estejamos no centro da Tua vontade, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz, ouvir o Senhor, ouvir os Seus ensinamentos, e nós sermos a cada dia mais moldados à Tua imagem, a imagem de Cristo, Pai. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Trabalha em nós, Pai. Trabalha no nosso coração. Sonda o nosso coração. Toda essa maldade, todo esse pecado que habita dentro de nós. Que o Senhor venha trabalhar, Pai, de uma forma sobrenatural na nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus. Eu coloco o Teu povo nas Tuas mãos, Pai. Que eles cresçam em graça. Que eles cresçam em conhecimento. Nessas disciplinas espirituais. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.